Olá! Seja bem-vindo ao FIBAC em Casa, a nossa celebração online. O nosso objetivo é que você se sinta à vontade em nosso meio, mesmo que esteja dentro de casa. Aproveite esse momento para adorar o nosso Deus com todo o seu coração. A nossa transmissão já está começando e você pode compartilhar ela aqui nas suas redes sociais. Nós desejamos um bom culto e até mais. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com você nesta noite tão especial, quando estamos aqui. Queremos pedir desculpas, tivemos um problema na conexão, mas graças a Deus que podemos chegar até você nesta noite, agradecendo ao Senhor, nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, por todos os momentos que temos vivido. Queremos convidar você, hoje é uma quarta-feira, e estamos juntos, aqui, online, no FIBAC em Casa, para adorarmos ao Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor da história, que Ele é aquele que tem direcionado as nossas vidas, tem abençoado, tenho certeza, as famílias, e apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado no estado do Rio de Janeiro e também em todo o Brasil, eu quero chamar a sua atenção para juntos orarmos ao Senhor, para agradecermos ao Senhor, entendendo que quando a igreja ora, quando o povo de Deus se une em oração, os ouvidos do Senhor estão atentos à oração. Por isso eu quero convidar você para juntos, nesta hora, primeiro agradecermos ao Senhor, com um sentimento no coração, que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado. Também eu quero convidar você, nessa hora, para estarmos orando pelas famílias. Muitas famílias têm enfrentado problemas neste tempo, muitos corações aflitos, alguns estão entristecidos porque alguém está no hospital. Lembramos nessa hora que, louvado seja o nome do Senhor, acabei de receber uma notícia muito boa aqui agora, enquanto estávamos aguardando a conexão para chegarmos até a sua casa, até você. Hoje eu coloquei no grupo da membresia pedido de oração pelo Felipe, filho do João e da Johanna. E acabei de receber uma boa notícia aqui, que todos os exames do Felipe deram negativos. Ele está agora somente em observação, talvez não vai precisar da UTI neonatal nesse momento. E nós louvamos a Deus por isso, porque nós oramos ao Senhor, colocamos lá no grupo da membresia, preocupados, mas graças a Deus, porque neste momento eu tenho a oportunidade de juntos como igreja nos unirmos com João e Johanna e agradecermos ao Senhor pela vida do Felipe, juntamente com todos os avós e tios e a igreja do Senhor e os amigos, que nessa hora estamos todos juntos, querendo que o Felipe esteja ok para a glória do Senhor. Mas temos outros irmãos enfermos, temos outras pessoas que carecem da direção do Senhor. Temos que orar pela nossa irmã Marcela Melo, que nesta noite ela está enlutada com a perda do seu papai. Vamos orar pela irmã Marcela e por toda a família, bem como a Oniceia e toda a sua família e todos os demais irmãos. Louvamos a Deus pela vida do pastor Sócrates, nosso secretário executivo, que hoje recebeu alta, venceu, graças a Deus, o coronavírus e está aí, voltando para casa. Agradecemos o pastor Ricardo Reis, que também passou pelo mesmo problema lá na UTI, mas já está em casa também. E o pastor Davi Lima e tantos outros irmãos que eu tenho certeza que têm vencido. Mas eu quero pedir ao Senhor que abençoe você. Se você nesta noite tem algum motivo de oração, coloque-se diante do Senhor. Vamos orar por este Brasil. Vamos pedir ao Senhor pela economia do nosso país, pelos empresários, pelos comércios, pelos comerciantes. Vamos pedir ao Senhor por cada chefe de família. Vamos pedir ao Senhor para que Ele entre com as providências,
quando a gente tem ouvido tantas coisas que preocupam o nosso coração, há na palavra de Deus uma certeza que eu quero compartilhar com você. No Salmo de número 62, diz o seguinte: somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza, não serei muito abalado. Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei abalado. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é o meu rochedo e o meu refúgio. No versículo 11, diz assim: Deus falou isto uma vez, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Então estamos no caminho certo. Vamos orar e vamos entregar nossa vida, nossa história, nossas famílias, nosso país, este mundo, nas mãos daquele que tem todo o poder e que governa todas as coisas. Oremos juntos. Vamos interceder. Vamos clamar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, credenciados no nome do Teu Filho, Senhor, no nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença. Nós não somos dignos, mas, ó Deus, através da graça e da misericórdia do Senhor, podemos, ó Deus, diante de Ti, nos prostrarmos nesta hora, nesta noite, suplicando ao nosso Deus, que o Senhor, ó Deus Pai, receba a nossa gratidão pelo amor do Senhor que nos alcançou, por Jesus Cristo, que é o Salvador das nossas vidas, que morreu numa cruz, que se entregou e que através do Espírito Santo testifica com o nosso espírito, com a nossa vida, com o nosso coração, que somos filhos e filhos amados do Senhor, herdeiros pela graça. E nesta hora, Deus querido, nós temos algumas razões para chegarmos à presença do Senhor. Primeira razão, ó Deus, que temos é a gratidão. Gratidão a Deus porque o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor não tem falhado em nenhum momento e nunca vai falhar, porque a Tua fidelidade, Senhor, ela dura para sempre. Ela é maior do que todos os problemas e incertezas desta vida. Por isso clamamos ao Senhor pelo momento em que o estado do Rio de Janeiro vivencia neste tempo, diante, ó Deus, das notícias, diante de um quadro, Senhor Deus, assustador, mas nós continuaremos crendo que o poder vem do Senhor. Colocamos diante do Senhor a cidade de Arraial do Cabo, os bairros desta cidade. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha e de uma maneira especial faça um milagre na vida, Senhor Deus, de todos os moradores desta cidade. Clamamos ao Senhor, ó Deus, pela região litorânea, mas clamamos ao Senhor pelo Brasil, clamamos ao Senhor pelo Maranhão, clamamos ao Senhor por aquelas cidades que hoje estão vivenciando um quadro muito triste, como São Paulo e tantos outros locais.
o Amazonas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e venha abençoar o povo brasileiro. Abençoe, ó Deus, o mundo. Abençoe, ó Deus, de uma maneira clara todas as famílias da terra. E te pedimos, Senhor Deus, que nesta hora o Senhor possa estar, ó Deus, entrando com todas as providências do Senhor, ó Deus, na economia do país. Te pedimos pelos desempregados, te pedimos por aqueles que estão, ó Deus, empregados, nos quadros, ó Deus, como empregados de uma empresa, de um comércio, como autônomo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, Senhor Deus, cada pai, cada mãe, cada filho nesta hora. E que, ó Deus, todos juntos, orando ao Senhor, possamos crer que o Senhor é aquele que tem dirigido a história. Obrigado pela vida do Felipe. Ele nasceu, ó Deus, e chegou alegrando a família. E hoje, ó Deus, tivemos a notícia de que ele estava internado. Mas nós já te agradecemos, porque o Senhor está, ó Deus, ouvindo a oração do teu povo. Que o Felipe volte para casa, que o João e a Ohana tenham tranquilidade no seu coração, vendo o seu bebê de volta e podendo, ó Deus, se alegrar no Senhor. Abençoe todos os enfermos, abençoe todos os enlutados. Lembramos nesta hora, Deus, da família, ó Deus, da irmã Oniceia, e lembramos da família da irmã Marcela Melo. Te agradecemos, ó Deus, pelos pastores e por todos os demais irmãos e amigos que têm vencido as dificuldades da enfermidade e têm voltado para casa, têm sido visitados nos hospitais e têm recebido a cura do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor abençoe a igreja do Senhor. Oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A alegria é muito grande porque, além de orarmos, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor, queremos lembrá-lo nesta hora e também dizer para todos os nossos irmãos da PIBAC e você que está participando deste momento de adoração e adorando ao Senhor em sua casa, que nós estamos no mês da família e o nosso tema é servindo a Deus, servindo pessoas em família. E como tem sido bom nós estarmos vivendo esse momento, eu tenho certeza que você, na sua casa, tem servido a família, tem tido esta alegria, de alguma maneira, demonstrar o seu cuidado para com a sua família. E também quero que você esteja, de alguma maneira, vivenciando o servir pessoas através das suas doações. Meu irmão, este é um tempo de muitas preocupações, mas também de muita responsabilidade. E como servos do Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos pedir a você que não se esqueça do seu compromisso como membro da igreja, através da sua fidelidade ao Senhor, mas também do seu compromisso com a ação social. Muitas pessoas têm nos procurado e todos os irmãos do Ministério da Ação Social têm esperado por você na sua doação, têm esperado por você com a sua contribuição, com uma cesta básica ou com alguns elementos da cesta básica. Neste último dia, nessa última terça-feira, nós tivemos uma procura de mais de 30 pessoas, esperando da igreja uma contribuição. E eu quero pedir a você, não se esqueça, o tempo é um tempo em que nós precisamos estender a nossa mão e revelar de forma prática o cuidado que a igreja tem com pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Vamos adorar ao Senhor. E eu quero convidá-lo para exaltar ao Senhor com os nossos irmãos, né, assim, nessa hora,
de uma maneira muito especial, com todo o coração e com toda a alma. Vamos juntos, né, Julián? Não é isso? Juntos. Vamos, Thalita e também Marino lá no teclado. Que Deus abençoe. Neia como intérprete, a nossa equipe aí dos bastidores, que você não conhece, mas agradecemos a Deus por esse momento muito especial. Vamos adorar ao Senhor. E essa música que a gente vai cantar é uma música que eu quero te convidar, que a gente quer te convidar para fazer desta música a sua oração. Então você que está com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, adore ao Senhor junto com a gente. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará na Tua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E eu e minha casa serviremos. E eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Próximo domingo é o Dia das Mães. Não sei se você está conectado nesse tempo, né? Porque são muitas as preocupações, mas próximo domingo será o Dia das Mães. Mas nós estamos no mês da família, não podemos nos reunir conforme sempre fazemos. Também é o segundo domingo. E alguns irmãos estão me perguntando como que será mais um mês sem a ceia do Senhor, sem esse momento de celebração em que nós vamos relembrar, né, a morte e o sacrifício de Cristo Jesus. Não vamos fazer no próximo domingo, mas no terceiro domingo,
se ainda estivermos vivenciando esse momento da quarentena com os cultos online, nós vamos já convidar você para que compre o seu suco de uva na sua casa, o seu pão, e nós vamos, no terceiro domingo, estarmos vivendo o momento do culto da noite, em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Você com a sua família, lembrando e podendo servir com a sua família neste momento especial, a celebração da ceia do Senhor, lembrando da morte de Cristo, né? E da ressurreição do Senhor. Será um momento extraordinário, diferente, né? Porque sempre nós fazemos isso juntos na igreja, com a igreja reunida no templo, mas desta vez nós vamos fazer talvez em casa e celebrando a morte do Senhor até que Ele venha em casa. Então já queremos deixar bem claro para você do nosso compromisso. Não será no segundo domingo. No segundo domingo, pela manhã, você vai ter a oportunidade de pensar sobre os erros e acertos de Davi. E nós vamos estar ministrando essa palavra, eu estarei ministrando essa palavra para você no próximo domingo. Convide outras famílias para estarmos juntos, pensando na família de Davi. Mas à noite nós também vamos ter a participação da nossa irmã, que faz parte da gestão da educação cristã, irmã Edla. Ela estará falando de Ana e Eucana, trazendo um recado especial para as mães neste tempo e para todas as mulheres e famílias deste tempo. Erros e acertos, né, da família de Ana. E tenho certeza que vocês também vão crescer muito. Mas hoje é um dia especial também, porque no domingo à noite nós tivemos oportunidade de pensarmos no filho deste casal, que é Sara e Abraão. Então nós estudamos sobre Isaac e Rebeca. Não sei se você pôde participar conosco. Se você não participou, não tem problema. Você pode entrar aí no nosso site ou através da página do YouTube, PIBAC. Você vai ter a oportunidade de rever este momento do culto do último domingo. Foi uma bênção, uma oportunidade especial de crescimento. Mas nesta noite, eu convidei um casal para estar conversando. Não será naquele molde que vocês viram no domingo passado, porque a gente quer viver de criatividade, não é isso? Então isso faz bem para nós, faz bem nessa configuração nova aí dos cultos online. Então hoje, o pastor Juan, né, e sua esposa Laís estarão conversando acerca dos erros e dos acertos de Abraão e Sara. E eu tenho certeza que nós vamos crescer com eles. Eu quero convidá-los para que eles estejam tomando esse lugar em nossa sala, PIBAC em casa, e nós vamos deixá-lo à vontade neste momento para conversar um pouco. Boa noite, irmãos. Que alegria é poder chegar na sua casa mais uma vez, e mesmo que à distância, mais presente, porque a tecnologia proporciona isso pra gente, e é uma alegria muito grande. Meu desejo é para que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus vá ao encontro das suas necessidades e que Ele realmente seja Deus nas nossas vidas, nas nossas casas. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma família muito importante, né? Como o pastor falou, acerca de Abraão e de Sara. Você concorda, Laís? Concordo, principalmente com boa noite, que é muito bom poder estar aí com vocês de alguma forma, né? Como o Juan falou. E realmente, assim, Abraão e Sara, eles trouxeram
muitas coisas que a gente pode tirar para a nossa vida ainda hoje, como cristãos e como família também, né? Perfeitamente. Só uma comunicação muito importante, a gente pensando acerca de sustentabilidade, eu vou ficar com o celular aqui, tá, do meu lado, mas fiquem tranquilos que eu estou só seguindo aqui o script para a gente não extrapolar o tempo. Como os irmãos sabem, às vezes eu passo um pouquinho do tempo nas mensagens e esse não é o objetivo. Apesar de que hoje a gente tem um facilitador, né? Você pode estar acompanhando esse culto agora deitado na sua cama. Ou seja, no final da mensagem, basta virar para o lado e dormir. Mas mesmo assim, eu vou prometer aos irmãos que eu vou tentar ficar dentro do tempo, ficar dentro do script, e por isso ficarei então com o celular. Eu digo sustentabilidade porque a gente evitou imprimir uma folha para poder viver esse momento e fazer esse momento aqui. Como tem sido bom esse momento em família, esse momento de poder compartilhar da palavra de Deus, compartilhar acerca do que Deus tem feito nas nossas vidas e principalmente daquilo que a gente aproveita, daquilo que a gente extrai de uma forma tão importante de pessoas que foram fundamentais na Bíblia. E hoje, em especial, Abraão e Sara. Normalmente, quando a gente fala em Abraão, pelo menos na minha mente, vem logo Hebreus capítulo 11. Nós tivemos a alegria de trabalhar em Hebreus capítulo 11 com Rezetim, alguns meses já atrás, quando nós trabalhávamos a série Heroes, onde falávamos sobre a vida de cada um da galeria dos heróis da fé. E entre eles estava Abraão. Abraão foi uma pessoa que foi conhecida por sua fé, pelo seu comprometimento com Deus. E normalmente quando a gente fala de Abraão, primeira coisa que a gente pensa, exatamente, Abraão é o quê? O pai da fé. Pai da fé. Escuta logo isso, né? Pai da fé. E todo mundo não, mas muita gente já deve ter lido pelo menos uma vez sobre a vida de Abraão e de Sara. Eu digo muito possivelmente por quê? Porque normalmente quando a gente se compromete, por exemplo, eu vou ler a Bíblia durante esse ano, e a gente começa muito empolgado, né? E aí a gente lê pulando as genealogias, né? Eu acho que se a Bíblia fosse escrita hoje, teria alguma questão lá dizendo, é pecado pular a genealogia, porque é muito importante. Então, se você está se comprometendo a ler a Bíblia, não pule genealogia. É fundamental, explica muita coisa. Mas aí a gente lê, vai pulando as genealogias, quando chega ali em Levítico, normalmente o pessoal dá uma travada de continuar a leitura, né? Mas Gênesis, então, normalmente a gente lê. Mas eu gostaria de aproveitar e fazer um paralelo aqui. Leia a Bíblia. Algumas pessoas estão falando, eu não sei mais o que eu faço nessa quarentena, porque na primeira semana eu arrumei a casa, na primeira semana eu fiz tudo que tinha de fazer, eu não tenho mais nada, já zerei todas as séries da Netflix. Já parou para pensar que talvez você não tenha tirado tempo à sua devocional? Já parou para pensar que talvez você não tenha investido tempo de qualidade em entender aquele que você diz que crê? Já parou para pensar que talvez você já fez tanta coisa, mas o que mais importava você ainda não fez? Então, hoje eu te deixo esse convite. Invista tempo em estudar a palavra de Deus. Faça um desafio para você. Em 3 meses, então eu quero ler a Bíblia. Comece a ler agora. Leia que seja 20, 30 capítulos por dia. Ganhe tempo. Quando as coisas voltarem, você vai ter menos textos para ler, mas leia a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela não só alimenta o nosso corpo físico com muita esperança, com muita vontade e com muita convicção, mas alimenta nosso corpo espiritual. Aproveite esse tempo, invista esse tempo em conhecer a palavra de Deus. Eu posso te garantir, a sua vida não será a mesma. Mas normalmente então, quando a gente está lendo, a gente passa por Gênesis. E aí a gente lê sobre a história de Abraão. E a gente fala sobre Abraão, a gente fala sobre Sara, a gente fala sobre Isaac, a gente fala sobre Ismael. E aí a gente entende acerca de um montão de pontos importantes. Mas agora eu faço uma pergunta, Laís. Quem era o pai de Abraão? Ele tem um nome difícil. Qual o nome da Bíblia no Antigo Testamento que não é difícil? Sara. Sara. Tá vendo? Quero me pegar. Eu vou falar pra você, eu não lembro. Você começa com T. Então. Vamos lá, pegadinha. Começa com T, são 4 letras. Quero ver quem acerta. Muito bem. Se chama Terá. Terá. Isso. É o nome
do pai de Abraão. E sabe o que há de interessante nisso? Normalmente, por exemplo, a minha casa, pela misericórdia do nosso Deus, eu tenho a felicidade, a alegria, o prazer em servir a Deus como pastor. O meu ministério é um prazer que eu tenho, é um amor que eu tenho por fazer, por viver esse momento. Laís, a minha esposa, é cristã. Os meus pais, eu tenho a alegria deles serem cristãos. O meu sogro e minha sogra são cristãos. Meus irmãos são cristãos. Meu cunhado é cristão. Ou seja, eu vivo no meio de um povo cristão, pela misericórdia de Deus. Consequentemente, a minha filha tem sido educada dentro desse mesmo sentido. Para quem não sabe, eu tenho uma filhinha de 2 anos, que se chama Gaia. É uma bênção nas nossas vidas. Gostaríamos até de ter trazido ela para esse momento, mas certamente nós não estaríamos aqui agora. Então ela ficou descansando com a minha mãe. Tá? E ela é uma bênção na nossa vida. E tudo indica, e talvez qualquer pessoa que veja de fora, pense o seguinte: quando Gaia crescer, por ela estar inserida em um contexto totalmente cristão, o tempo inteiro todo mundo é cristão, certamente ela será cristã. Na sua opinião, Laís, viver no meio define a pessoa? Olha, vou falar como psicóloga, não posso falar de outra forma. O meio, ele tem grande influência na constituição de quem nós somos. Então, se a minha filha é criada dentro de um lar que ela é cristã, que ela vê, não só ouve, mas vivencia o que é ser cristão, não só com a gente, mas com os avós, com os tios, a probabilidade dela crescer crendo em Deus e seguindo o que Deus nos orienta é muito grande, né? Então, e claro, a gente ora e crê em Deus nisso também, né? Então, eu digo para você que aí tem uns 80% a 90% de chance. Ou seja, essa convivência dá um empurrão. Com certeza. Para que isso aconteça. Até porque a criança, e aí, claro, a gente está falando de criança porque nós temos uma criança, ela vai aprender muito mais com os exemplos, com o que ela está vendo, do que com o que ela está falando, com o que a gente está ensinando só do falar. O falar é importante, mas o exemplo pesa bastante nesse sentido. Muito bem. E aí, então, a gente volta para a vida de Abraão agora e aplica isso. Olha que coisa interessante. Segundo Josué, a palavra de Deus no livro de Josué, fala um pouco, de uma forma bem objetiva, acerca da vida do pai, ou sobre a vida do pai de Abraão. E o pai de Abraão não adorava a Deus. O pai de Abraão adorava deuses estranhos. Olha que interessante. De dentro de uma casa que não professava fé em Cristo, em Deus, sai uma pessoa que entra na galeria da fé, sai uma pessoa onde recebe uma promessa de Deus de que seria pai de nações, de uma grande nação, e todo o contexto bíblico caminha entre um dos pilares sobre a vida de Abraão. Observa que o meio, sim, ele é fundamental, mas ele não define por completo. Isso me faz... Abraão tinha grandes chances de não ser Exatamente. Cristão, de não seguir a Cristo. Observe que coisa interessante. Talvez a gente viva uma realidade assim. Eu tive a felicidade de ter os meus pais cristãos. E eles me ensinaram no caminho de Cristo. Laís, os pais de Laís se converteram depois de um tempo. Laís viveu um tempo sem conhecer a Cristo. E os seus pais também. Mas sabe o que eu acho interessante? Talvez na nossa casa, talvez na sua casa, a gente vive essa realidade de você pensar, poxa, mas como que eu vou educar os meus filhos nesse sentido? Como que eu vou apresentar a Cristo se os avós dele, ou se o meu pai, caminham num sentido totalmente diferente? Não há a menor hipótese da gente viver uma realidade de Cristo, de viver em comunidade, de uma forma a buscar os conceitos morais de Cristo. Essa realidade não cabe para mim, sabe por quê? Porque o meu pai nunca foi essa pessoa que me incentivou. A vida de Abraão, o primeiro detalhe interessante que a gente já pode observar é esse. Abraão mostra para a gente que a nossa descendência pode ser abençoada, mesmo que nós tenhamos vindo de um lugar que não tenha abençoado a nossa vida.
no sentido de nos educar e de nos fazer caminhar para Cristo. Então, Abraão mostra para a gente que a adoração é individual. A adoração ela não é limitada. Poxa, mas nunca me falaram disso. Fale você então agora, né? Mas meu pai nunca me falou disso. Agora que você é pai, é o momento de você passar isso para o seu filho. Agora que a mensagem já chegou a você, cabe a você passar para os seus. Olha que coisa bonita. Abraão muda o rumo da sua descendência. Abraão muda o rumo de uma descendência. E observe que a descendência de Abraão, então, ela é absurdamente grande e acompanha vários e vários dias. Abraão mostra pra gente que ser servo de Deus não depende do meio. O meio pode nos influenciar, sim, mas a adoração a Deus é algo individual, é algo entre eu e Deus. Então, não desista dentro da sua casa de falar de Cristo. Não desista, independente da realidade que você viveu até hoje, e esse é um conselho para a gente também, a gente busca fazer isso, a gente busca apresentar, por exemplo, dentro da nossa casa, o evangelho verdadeiro de Cristo. Hoje a gente observa tantas coisas que fogem àquilo que a Bíblia diz para a gente, tantas coisas que a gente entende como evangelho, que na verdade não é evangelho. E aí, observe, se a gente não preserva o verdadeiro evangelho de Cristo, por talvez nós não conhecermos, pelo fato, por exemplo, da gente não estudar, pelo fato da gente não buscar, pelo fato da gente não ter interesse em conhecer, a gente corre o risco de apresentar aos nossos filhos um evangelho que não é o real. A gente corre o risco de apresentar aos nossos filhos algo que amanhã ele diga: eu não quero isso para a minha vida. Porque ser crente é isso? Essa é a realidade de ser cristão? Então eu não quero isso para a minha vida. É fundamental que os servos de Deus, aqueles que adoram a Cristo, busquem conhecê-lo diariamente, mais e mais intensamente. Abraão nos mostra que o meio influencia, mas não define. Não define. Esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de dar e que eu achei interessante sobre a análise da vida dele. Mas algo que o pastor tem repetido muitas vezes nessas últimas lives, e é algo que eu acho muito interessante, porque eu li um livro há alguns meses também atrás, e que falava sobre isso também. Observe que a Bíblia ela é tão maravilhosa, e Deus é tão maravilhoso a nos falar, que os erros também são expostos na Bíblia. A gente lê sobre a vida de alguém que foi tão importante, mas se a gente discorre sobre a vida dele, a gente acaba achando um erro. Fulano errou aqui, fulano falhou aqui. Deus não poderia ter feito a Bíblia, entregue a Bíblia para a gente, revelado a Bíblia para a gente, de uma maneira que só mostrasse os acertos, só mostrasse as coisas boas? Observe então que em toda a realidade boa, podem também existir erros. Teve algum erro, Laís? Você lembre, entre esse relacionamento, entre a vida, entre a família de Abraão e Sara, como por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Já vai dar cola. Quando eles chegam a algum lugar e Abraão fica com medo. Sim. Isso que você falou dessa questão do erro, eu acho muito, muito interessante. A gente pensar que, assim, imagina, se tivesse tirado essa parte dos erros, ficaria muito difícil para a gente se conectar com aquela história. Porque todos nós erramos. Então, se na Bíblia só tivessem os acertos, ficaria para a gente como algo inalcançável. De tipo assim, poxa, eles acertam, mas eu sei que eu não vou conseguir porque eu faço um monte de coisa errada. Então, os erros são importantes. Até porque a gente aprende com os erros também, né? Mas respondendo a sua pergunta, sim, teve uma situação que Abraão e Sara chegaram num determinado local. E aí, você quer que eu já conte ou só que eu dê uma pincelada? Pode contar, fica à vontade. E aí Abraão, né, eles eram casados, ficou com medo, porque Sara era muito bonita, ficou com medo dos homens se interessarem por ela e quererem matar ele para ficar com ela. E aí chegou para ela e falou: olha só, faz o seguinte, fala que você é minha irmã.
porque se você for minha irmã, não vão querer me matar para ficar com você, né? Então, assim, ele levou ela, né, a contar uma mentira ali naquele lugar. E aí desenrolou várias coisas que aí eu vou deixar você falar. Exatamente. Sobre erros que podem ter acontecido, observe que foi inserida uma mentira no meio do relacionamento deles. E uma mentira que a princípio seria algo que passaria desapercebido. Olha, Laís, diz que você é minha irmã e a gente vai continuar vivendo um perto do outro. Quando ninguém estiver vendo, a gente se aproxima como esposo e esposa, mas finge que é minha irmã. E algo que poderia ser uma mentirinha pequena, né? Algo que, isso aqui não vai dar em nada, né? Não pega nada. E aí quando eles chegam, então, o lugar que eles chegam é o Egito. E chegam ali, realmente Sara era muito bonita. E o que ele tinha medo de acontecer, acontece. Atrai o olhar de outras pessoas. Entre eles um líder. E o que acontece agora é que esse líder fala, olha, eu quero casar com essa mulher. E agora aquela mentira que seria tão pequena, que surgiu no coração de Abraão, para poder preservar a minha vida, vamos falar isso daqui. Algo que era tão pequeno e que Sara compactuou, se torna um problema gigantesco. Gera uma situação gravíssima. De agora, quando o líder lá descobre que, na verdade, eles não eram irmãos, mas eles eram casados, ele sente medo. Ele poderia ter sido morto pelos meus deuses. Eu poderia ter sido gerado sobre minha vida uma infinidade de problemas. E aí sim a vida dos dois está em risco, com base em uma mentira. E os nossos relacionamentos também são nessa realidade. Mentiras. As mentiras, elas corrompem e elas destroem. É evidente que existem situações que você fala, não, mas aqui não pode ser dito a verdade. Então é melhor que você não viva essa realidade. Se você vai viver uma realidade onde uma mentira vai surgir, não entre nesse lugar. Porque é uma mentira, por menor que seja, existe um ditado popular que diz, né, que a mentira tem perna curta. Não é isso? Tem algumas pessoas que atribuem até ao diabo esse nome, o calça curta, por causa das pernas, e ele é o pai da mentira. Uma mentira pequena pode corromper um casamento. Uma mentira pequena como, por exemplo, eu tenho dinheiro guardado, mas esse dinheiro eu não vou contar para a Laís, não. Porque, né, eu não sei, vou ficar isso aqui em silêncio. Algo que a gente fez, né, na nossa vida, e eu acho que foi muito importante para a gente. Quando a gente casou, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar a minha conta. Eu tinha uma conta e Laís tinha uma outra conta bancária. Laís encerrou a conta dela e transformei a minha conta em conta conjunta. Eu falo, eu nunca vou querer ter um problema em casa da minha esposa me falar, mas por que você guardou isso de mim? Por que você mentiu para mim? Ou pior, de um casal que é parceiro não conhecer qual é a realidade de um e de outro. Uma coisa que, por exemplo, eu não gostaria de viver na minha casa é, por exemplo, Laís vir e me pedir dinheiro. Você me empresta dinheiro para comprar alguma coisa? A gente não está numa casa? A gente não é um casal? A palavra de Deus não diz que quando a gente sai da nossa casa, deixará o homem a sua casa, os seus pais, se unirá à sua mulher e serão eles uma só carne? Como que eu vou esconder da minha carne a minha realidade? Observe que uma mentira, principalmente na questão financeira, que gera tantas confusões nos lares, geram tantas brigas e às vezes intrigas. Observe que uma mentira pode gerar um colapso no relacionamento. E sabe quem está envolvido em toda essa realidade enquanto eu discuto com ela hoje? Você gastou um dinheiro que eu não sabia, ou você guardou isso que eu não fiz. Sabe quem está vendo todas essas questões? As nossas crianças. Os nossos pequenos. E o que ela falou, o meio não nos define, mas o meio nos encoraja a viver uma realidade que o meio apresenta. Qual é a realidade que eu apresento então, tendo mentiras em meu relacionamento dentro da minha casa? O que eu vou apresentar à minha filha? O que eu vou fazer a minha filha entender sobre mim? Sobre quem eu sou principalmente, falando agora em um contexto eclesiástico, cristão, quem eu sou dentro da igreja e quem eu sou fora da igreja.
Observe que Abraão, na minha opinião, errou. Porque se também a nossa vida, assim como a vida de Abraão era colocada diante de Deus, a fé de Abraão em algum momento pode ter falhado e gerou um erro. Mas um erro que a Sara compactuou. Talvez Sara fosse uma mulher que poderia ter falado assim: olha, eu não acho que isso seja legal. Eu acho que isso daí a gente vai caminhar em algo que não será interessante. E se você tiver dúvidas sobre esse texto, leia em Gênesis capítulo 12, entre o versículo 10 e 20, relata esse ponto. As mentiras no relacionamento podem destruir um relacionamento. E acho que conta muito também isso que você falou, né? O que nós, como cristãos, estamos passando para os nossos filhos quando a gente tem alguma atitude que é contra o que Cristo está nos ensinando, né? Então, não adianta eu chegar para minha filha de 2 anos e falar: filha, não pode mentir, você tem que contar a verdade para a mamãe. E aí ela me vê contando uma mentira para o pai dela, que ela sabe que é mentira. As crianças, elas estão dentro da nossa casa, elas sabem tudo o que está acontecendo ali, por mais que a gente não diga, né? Elas são muito perceptivas. Então, que exemplo que eu estou passando, né? E eu já ouvi muitos adolescentes falando isso, não, né, num contexto de trabalho, falando assim: mas eu não entendo, porque como pode a pessoa ser de 2 jeitos diferentes, né? Dentro do contexto cristão, dentro da igreja de uma forma e em casa de outro. Então, que exemplo? Acho que o que eu quero convidar vocês agora, nesse momento, a pensar é esse. Que exemplo que nós, como pais, como cuidadores, como cristãos, estamos passando para os nossos filhos? Quem somos nós? Isso também é uma mentira. Sim, porque com a hipocrisia é uma forma de mentira. Sim, é isso. Muito bom. Mas, então, a gente pode considerar que isso é um erro. Isso é uma falha. E que colocou a vida deles em risco. Uma segunda falha, que eu entendo ter sido uma falha, e é evidente que a gente fala isso hoje, analisa isso hoje dentro do nosso habitat natural, né? Dentro da nossa realidade. Mas o que a gente pode apresentar como uma falha é o seguinte: principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a vida de Abraão e Sara vem muito, de uma forma muito direta, a falar ao nosso coração, porque eles nos mostram que a fé em Deus, ela é essencial para que a gente viva os nossos dias com esperança, com alegria, e confiar na promessa de Deus, mesmo que o meio esteja bagunçado, mesmo que o meio esteja instável, é fundamental. A fé em Deus nos faz experimentar acerca da sua promessa. Sara havia conhecido acerca da promessa de Deus a Abraão, sobre ele ser pai de uma nação, ser pai, ter uma descendência grande. Mas Sara tinha alguma dificuldade, não era isso? Ela tinha dificuldade para engravidar, né? E aí, né, no intuito dela, eu acho isso até curioso, porque ela quis ajudar Deus. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus, né? E aí, ela não vê possibilidade, ela não crê naquele momento, no primeiro momento que ela poderia ser mãe, gerar um filho. Ela tenta dar um jeito de que, de alguma forma, essa descendência aconteça, né? E aí ela oferece a serva dela, e dessa união da serva com Abraão nasce Ismael, que aí também desenrola várias outras coisas em cima dessa decisão que ela tomou, que ele aceitou também, né? Então, assim, em um momento ela compactua com o erro dele, e em um momento ele também compactua com o erro dela, né? Então... Exato. Eu, Juan, penso que nessa realidade, com o coração talvez muito aflito, Sara, como você comentou, quisesse fazer a promessa acontecer. Talvez não no tempo de Deus, mas no tempo dela. E isso também é uma realidade para nossas casas, para a nossa família. Um texto que eu gosto muito, que eu trago ele muito no meu coração, é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Mas basicamente eu vou falar acerca do segundo versículo na parte final dele. Porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita
e agradável. O tempo de Deus é perfeito. A maneira de Deus é perfeita. O que Ele faz é perfeito. Mesmo, observe isso, mesmo que o meio pareça não indicar isso. Mesmo que as circunstâncias pareçam não indicar isso. E isso acontece na minha vida, na vida de todos nós, eu acho, o tempo inteiro. Quem de nós talvez não tenha já pensado de alguma vez, pelo menos em alguma vez, assim, poxa, mas será que Deus não está vendo isso acontecendo? Será que o que eu estou sentindo, Deus não está percebendo isso? Quando na verdade a gente tem que entender o seguinte, Deus percebe. E no momento certo, Ele vai agir da forma que Ele deve agir. A promessa na vida de Abraão iria acontecer, como aconteceu. Mas, por não esperar o tempo da promessa e querer antecipá-lo, Sara, então, como Leite comentou, entrega Agar, sua serva, para que Abraão, então, pudesse ali ter um filho com ela. E dali nasce Ismael. E que se nós fôssemos falar agora sobre a vida de Ismael, daria pelo menos alguns cultos ou algumas lives aqui conversando sobre a vida de Ismael. E como a vida de Ismael, em algum momento depois, interage também com a vida do povo de Israel. Ou seja, algo que foi feito para antecipar, talvez, vamos colocar assim entre aspas, a promessa de Deus na vida de Abraão e gera circunstâncias futuras. E nesse ponto também, no primeiro, Sara compactua, e no segundo, Abraão compactua. Observe que nos dois pontos, ambos ajudadores poderiam um ter ajudado o outro. Olha, eu acho que isso aqui não é legal, eu acho que isso aqui não é interessante, mas as coisas acontecem. Então vem Ismael como filho, e depois Deus então dá a alegria de Sara e Abraão terem o filho, conhecido como o filho da promessa, Isaque. E alguns pontos então que a gente consegue, pelo menos que eu consigo entender, e que a gente conversando junto, né, chegamos nesses pontos, que são interessantes. Um casal que é extremamente respeitado por sua conduta de vida, é um casal que traz uma importância muito grande no povo de Deus, tem um reflexo muito grande ainda nas nossas vidas hoje, com seus exemplos e tudo mais, mas a gente observa que ainda assim não era um casal 100% perfeito. Como eu falei, imagina se eles fossem 100% perfeitos. Como que nós, eu e você, iríamos olhar para eles e falar assim, como que a gente vai fazer igual, gente? Nós somos falhos, assim. E como eu falei, eu acho muito importante que isso esteja na Bíblia, sabe? De que a gente vai errar. A gente vai errar, mas Deus está ali o tempo todo para nos guiar, para nos mostrar, para nos sustentar. Então, eu acho que isso, pelo menos, me deixa mais tranquila de pensar assim, é óbvio que eu não quero errar. É óbvio que eu não vou conduzir a minha vida para o erro, mas eu sei que se eu falhar, Deus está ali para me segurar e para me amparar, né? Eu acho que isso me dá um conforto, um alívio. Exatamente. O casal não era perfeito, como talvez nós nos achemos em alguns momentos também assim. E a gente está certo quando a gente pensa assim, porque a gente realmente não é perfeito. E isso nos faz entender uma coisa muito importante, que a gente tem que ter na nossa mente a compreensão de que diariamente a gente pode aprender, de que diariamente a gente pode melhorar, de que diariamente a gente pode evoluir. Nós temos já 13 anos. Errou. 14 anos. De casado ou juntos? Casados. De casados, esse ano a gente faz 12. Mó tempão de Muito casado, tempo. né? E a nossa vida lá no início, quando eu analiso as minhas atitudes, a minha vida, o nosso relacionamento, eu olho hoje e falo, misericórdia. E a vida nos faz, a vida e os exemplos que a gente traz para a nossa vida nos faz amadurecer de uma forma assustadora. O fato de eu estar aqui agora e com muita tranquilidade falando, ou quando eu estou pregando, mostra a maturidade que Deus trouxe para a minha vida. Uma realidade que há alguns anos atrás não existia.
Quando Laís me conheceu, eu absolutamente não falava nada, né? Muito mal balançava a cabeça. Quando eu cheguei nessa igreja, então é uma igreja muito grande, ficava extremamente envergonhado. Mas Deus, ele vai nos moldando. E quando a gente busca trazer para nossas vidas exemplos importantes, as coisas vão sendo transformadas. Por isso, eu te convido a analisar e trazer para a sua realidade esses pontos que a gente acabou de apresentar sobre a vida de Abraão. Abraão era uma pessoa que mostrou que a realidade de onde ele veio não define a realidade que ele poderia gerar na sua descendência. Abraão e Sara nos mostram que nenhum relacionamento é 100%. Nenhum relacionamento vai ser perfeito. Em todos os relacionamentos haverão erros, haverão falhas. Mas é importante entender com a vida de Abraão e Sara também. Eles eram tementes a Deus. Eles adoravam a Deus. Eles colocavam suas vidas diante de Deus. E mesmo assim, não fugiram ou não foram colocados à parte de viver problemas e de viver erros. Mas também a gente aprende muito mais com os acertos de Abraão e de Sara. E um dos pontos que eu acho interessante é Abraão, ele tinha um grande fervor em adoração a Deus. Em toda a vida de Abraão, e alguns textos falam sobre a vida de Abraão e de Sara, em Gênesis, né, praticamente ali a partir do capítulo 10, 11 de Gênesis, a gente vê Abraão com um respeito, com um fervor, com um temor, com uma vontade muito grande em adoração. E observe que quando o seu filho Isaque nasce, o legado dele é em dar continuidade aos exemplos ensinados de adoração. Não só Isaque, mas o seu neto. Era aquilo que a gente estava falando, né? Por mais que você não tenha vindo de um meio que você cresceu ouvindo de Cristo, vendo exemplos de Cristo, agora você carrega Cristo. Sim. E aí a responsabilidade é sua, como é minha, como é do Juan, né? E não só para os filhos, para os netos, para quem está em volta. Então, Abraão, ele faz isso muito bem, né? Assim, quem olha para Abraão e não sabe da história até pensa que ele veio de um lar cristão, né? De tanto que ele leva a sério mesmo o que ele está fazendo. Exatamente. Abraão acertou. Abraão era adorador. Abraão adorava a Deus. E é a nossa pergunta que eu faço para mim e para você, e para você que está em casa, ou no carro, ou em qualquer lugar, né? Será que a gente tem levantado os lugares de adoração também dentro da nossa casa? Será que a gente tem levantado, por exemplo, o nosso quarto como lugar de adoração a Deus? Será que a gente tem levantado a nossa casa como lugar de, olha, esse lugar é lugar de se falar com Deus. Esse lugar é um ambiente onde a presença de Deus e a presença dele se faz real, é livre. Será que a gente tem aprendido com o acerto de Abraão sobre a sua vida devota a Deus e trazendo isso para a nossa realidade? Lá em casa a gente tenta fazer isso com Gaia, né? Ela ainda confunde algumas orações, porque ela ainda está na fase, né, de gravar. A oração dela antes de dormir, e todos os dias antes de dormir eu me ajoelho com ela e ensino para fazê-la entender que aquilo não é um ritual, mas aquilo é conversar com um amigo, né? É colocar para Deus as coisas do coraçãozinho dela e tudo mais. E a oração dela está formulada, né? Depois a gente vai trocando e vai moldando conforme ela vai crescendo. A do almoço é a mais eu vou comentar. Então, antes de dormir, a oração dela é: Papai do céu, obrigado pelo nosso soninho. Abençoa o papai, a mamãe e eu. Amém. E também sempre quando a gente vai almoçar, quando a gente vai jantar, a gente também ora. E é legal que eu tenho colocado sobre ela a responsabilidade de puxar a oração. E às vezes quando a gente senta na mesa e que alguém vai mexer em alguma coisa, às vezes está botando alguma batata no prato ainda, ela já falou, opa, já orou. E aí a gente ora junto. E aí a oração do almoço o almoço, às vezes ela é muito mais analítica, né, no momento da oração. Então, Papai do Céu, abençoe o arroz, o feijão, a carne,
a batata palha, e aí vai seguindo, e no final ela ora, e essa parte não fui eu que ensinei, ela fala, abençoe quem não tem, amém. Então ela ora por todas aquelas pessoas que talvez naquele momento não tenham o alimento. Só que é engraçado que às vezes na oração da noite ela usa o final de uma e vai combinando, né? Então, Papai do Céu, obrigado pelo soninho, abençoa quem não tem. E aí eu alinho com ela, mas tem gente que não vai dormir naquela hora mesmo. Então que abençoe quem não vai dormir. Mas é fundamental a gente aprender isso com Abraão e com Sara. A nossa vida é uma vida que tem que levantar o nome de Deus. Ela tem que ser uma vida de adoração. Se você deseja que a sua casa seja uma casa transformada, levante um altar de adoração na sua casa. E seja você também um exemplo disso. Outro ponto importante acontece no Monte Moriá, onde uma famosa frase, e que eu trago também ela para a minha vida, está em Gênesis capítulo 22, versículo 8, caso você tenha interesse de conhecer. Deus proverá. E essa é uma realidade que eu trago para a minha vida. Ali acontece um dos momentos de maior exemplo de fé de Abraão. Quando Abraão, depois de toda essa realidade de não ter um filho, de ter a promessa da sua descendência, agora Deus diz para ele, olha, não tem seu filho Isaac? Imagina, Laís, Deus chegar agora e falar, não tem Gaia, né? Não tem seu filho Isaac? Então, ofereça o seu filho em sacrifício. E eu penso o seguinte, que o coração de Abraão ali deve ter ficado de uma forma devastada. Mas observe que a fé nele faz com que ele pegue o seu filho e caminhe até o lugar do sacrifício. E eu trago para a minha vida que essa frase, Deus proverá, quer dizer que Abraão já sabia que voltaria para casa com seu filho. Eu também penso isso. A fé de Abraão, e não é à toa que ele está lá em Hebreus 11, na galeria, a fé de Abraão, na minha opinião, fazia ele entender que Deus realmente ia prover. De um jeito ou de outro, independente do que fosse acontecer, Deus ia prover. Abraão ensina para a gente, então, Abraão e Sara, que Deus realmente provê. O que a gente basta fazer é aumentar a nossa fé nele. E a gente está vivendo um momento que está sendo tão necessário a gente pensar nisso, né? Sim. Deus vai prover e de tantas formas, né? Seja no sustento financeiro, seja no sustento emocional, né? Vamos entender que a gente está passando por um momento que está sendo difícil emocionalmente também para muita gente, Sim. né? Então, Deus, ele vai... Quando a gente fala Deus vai prover, às vezes me dá a sensação de que a gente está falando só de uma questão financeira, quando não é. Deus vai prover tudo. Sim. E tudo é tudo. É saúde, é finança, enfim, é qualidade de vida, é tudo. É na totalidade. E ele realmente provê. Outro ponto importante, e a gente já caminha agora para o final, né? Outro ponto importante é que Abraão mostra para a gente sobre a fidelidade em todos os sentidos, como também no dízimo. Se você quiser aprender um pouco sobre isso ou entender onde está essa realidade, no capítulo 28 de Gênesis, versículo 22, tem um exemplo ali. E é bonito. Eu faço isso com Gaia também. Quando a gente traz o nosso dízimo para a igreja e tem um momento da gente trazer o dízimo aqui na frente, eu faço questão de pegá-la, colocar no colo, trazer comigo até aqui na frente. Quando lá dá para ver, a gente vem junto também e a gente coloca ali na frente, no gasofilácio, o dízimo juntos. E sem eu falar nada, simplesmente trazendo ela para essa dinâmica, ela já me perguntou, pai, por que a gente bota o dinheiro ali dentro e por que a gente bota o negócio ali dentro? E a partir de uma dúvida dela, eu já tive a oportunidade de explicar para ela o que é dízimo, o que é dizimar, o que é ofertar, o que é a fidelidade a Deus. E às vezes ela tem um cofrinho em casa, que quase que diariamente ela abre o cofre por baixo e tira moedas, mas ela guarda as moedas dela.
E ela entende que quando o pote chegar num determinado momento, ela vai pegar aquele pote e vai trazer o dízimo. O exemplo de fidelidade de Abraão, que Isaac viu, que repassou para os seus filhos, foi alcançado também de geração a geração. Ou seja, questões práticas fazem valer também uma saúde na descendência. Algo que você deseje passar à frente é uma realidade muito mais palpável e muito mais realista na nossa vida. Você quer comentar mais alguma coisa referente a isso? Que eu já vou partir para a parte finalizar. Me fez pensar numa frase que a gente, assim, comumente escuta por aí, né? E eu já escutei de muitos pais. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E eu acho que, se em algum momento a gente já falou essa frase, vamos combinar aqui de nunca mais falar. Porque não cabe na nossa vida, como pais, como cristãos, falarmos uma coisa e agirmos de outra forma, né? Então a gente precisa ser coerente para educar os nossos filhos como pessoas, como cidadãos e como cristãos também. A gente precisa ser coerente em todas as áreas da nossa vida. Não dá para a gente agir de uma forma e falar outra coisa, né? Não faz sentido. E aí por isso que a gente vê, assim, eu recebo muito em consultório, como eu falei, adolescentes que estão numa fase de questionar. Assim, eu vejo uma coisa e falo outra. Isso para mim não tem coerência. Então, se a gente quer criar filhos saudáveis, a gente precisa ser coerente com quem nós somos, com quem nós falamos, como pessoas e como cristãos. Amém. Um último ponto, antes da gente partir para as aplicações da nossa vida, que a gente separou aqui 4 pontos que seriam importantes. O texto diz que Abraão, no final de tudo, chora a morte de Sara. Sara, então, morre primeiro que Abraão. E o fato dela morrer, e ele chorar por ela, evidencia algumas coisas importantes. Mesmo com os erros e acertos do casamento, mesmo com as falhas e com as coisas boas, eles caminharam juntos até o final. Será que em algum momento eles não brigaram? Não questionaram? A própria situação de dar a sua serva, vir Ismael e tudo mais, eu acredito que aquilo já deve ter gerado uma confusão muito grande. Isso na minha visão, né? Sendo muito Juan. Observe que os problemas não podem ser maiores do que o amor, o respeito e a vontade de vencerem juntos. Em todos os problemas, eles continuaram caminhando juntos, até que, aquela frase, né? Até que a morte os separe. E aí os separou. Abraão chora sobre a morte de Sara. E a gente vê, então, quem chora num momento como esse é porque há um sentimento. Então a gente entende que Abraão amava Sara, amava a sua esposa. E juntos trouxeram coisas muito importantes para a nossa vida, sobre as quais destacamos tão poucas agora, né? Porque o tempo, como falei, é curto e a gente não conseguiria falar muito mais sobre isso. Mas pontos que eu acho interessante passar agora, só 4, para que a gente possa pensar sobre isso, para que você possa ter isso no seu coração. E a gente encerra aqui então o nosso bate-papo, que eu gostei bastante. Achei muito legal, né? Aplicação para a nossa vida, aplicação final. É importante, a gente aprende com a vida desse casal, que nós devemos sempre confiarmos em Deus, mesmo em momentos desfavoráveis, mesmo em situações difíceis. Segundo ponto, não podemos compactuar com posições imorais dos nossos cônjuges. Isso pode causar danos gravíssimos ao nosso casamento e à nossa descendência. A nossa vida deve ser um sermão constante para os nossos filhos. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. E por último, devemos acreditar sempre em nosso casamento e trabalharmos ao máximo a manutenção dele. Entendamos que nenhum casamento é perfeito, mas Deus poderá nos ajudar a enfrentar todo e qualquer problema. Quer falar alguma coisa antes de encerrar?
Posso falar uma coisa aqui, assim? Gente, fala sério. É muito lindo meu marido, gente. Eu acho que a gente já viveu tanta coisa e poder olhar para ele, assim, como ele falou, a gente viveu muita coisa. A gente vai fazer 12 anos juntos, casados. Juntos no total são 16 anos. Então, erros, acertos, promessas de Deus, vontade de não desistir. Como o Juan falou, o casal, né, Abraão e Sara, mostraram isso pra gente. E eu tenho certeza que você que está em casa, que você que tem um relacionamento, que você que é casado, já passou por um monte de coisa, né? Já passou por erros, por acertos, mas saiba sempre que Deus, ele está disposto a nos ajudar, nos sustentar, né? É isso. Eu gostaria então de orar com você nesse momento. Deus, eu te agradeço, Pai, pela sua palavra, pela sua presença, meu Pai, em nossos lares, pela sua presença em nossa vida. Te agradeço, Deus, porque o Senhor abençoou a nossa vida aqui hoje, o Senhor nos trouxe para cá em segurança, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, meu Pai, o Senhor tem nos sustentado. E isso é motivo de agradecermos ao Senhor, de te louvarmos, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor colocou pessoas para ouvir essa mensagem agora, para ouvir, meu Pai, essa conversa agora, que agregou muito a minha vida, Deus. E eu te peço, Deus, que agregue também a vida de tantas pessoas que ouvirão ainda. Eu peço, Deus, que a sua presença se faça real, Pai, nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Que os nossos erros, que os nossos acertos, meu Pai, eles possam ser sempre tratados pelo Senhor. Que a gente venha, Deus, realmente entender acerca da sua vontade e buscar o seu querer. Que os exemplos de Abraão e de Sara, meu Pai, eles sejam uma realidade constante nas nossas vidas e nos nossos lares. Abençoe as nossas casas, Pai. Traga felicidade sobre os nossos relacionamentos, meu Pai. Traga, Deus, felicidade sobre os nossos filhos, meu Pai. Nos ajude, Deus, a pregar aquilo que o Senhor realmente pregou para nós. Deus, nos ajude, Deus, a levar para nossa casa um sentimento de que Cristo basta, de que o Senhor, meu Pai, basta para nós, Deus. Que o Senhor, meu Pai, é aquele que pode completar tudo que a gente tem no nosso coração. Então nos sustenta, nos guarda, Pai, nos livra para a honra e para a glória do Teu santo e glorioso nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Abençoe cada pessoa que em casa agora, meu Pai, ora junto comigo. E eu te peço, Deus, abençoe a cada um de uma forma e de uma maneira muito especial. Em nome de Jesus. Amém, Deus. E como é reconfortante saber que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para que minta. E se Ele disse que Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer. E a gente pode confiar, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Adore o Senhor junto conosco. Agora cantando esta canção, não da boca para fora, mas para o seu amado nesta noite. Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, porque és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai